nosso abraço fraterno, o nosso abraço carinhoso, que todos se sintam acolhidos, abraçados, envolvidos pela amorosidade divina. E nesse instante, profundamente agradecidos por essa oportunidade de aprendizado, dizemos a Deus muito obrigado. O meu nome é Maria Inês e hoje nós vamos falar sobre a lei natural. E nós vamos fazer uma comparação com a lei humana. E nós utilizamos o livro Leis Morais da Vida, de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Lei é norma, é diretriz, obrigação imposta pela consciência e pela sociedade. Do ponto de vista religioso, filosófico, é o princípio que deve guiar a ação humana com o fim de dotá-la de caráter moral. A lei humana, regra de direito ditada pela autoridade estatal, e tornada obrigatório para manter numa comunidade a ordem e o desenvolvimento. As leis humanas são elaboradas por legisladores habilitados nesta tarefa, mas ainda assim, homens imperfeitos do ponto de vista dos princípios da moral e da razão. As leis sofrem, portanto, periodicamente modificações, adaptações, e à medida que a humanidade progride, adquire maior discernimento, senso de justiça e equilíbrio no que se refere à vida em sociedade. Ainda as nossas leis são indecentes, cheias de privilégios, e nem sempre são cumpridas. O homem, quanto mais civilizado e consciente deste valor, para uma vida de relação com os demais membros da sociedade e com outros reinos da natureza, vive com mais tranquilidade. Vive alguns ainda de forma inconsciente a ignorá-las, desrespeitando-as. E é de se admirar que, com todo o conhecimento que o homem sapiens já adquiriu, ainda tem certos indivíduos que agem com orgulho, com falsidade, com ganância e outros vícios mais. E nem sempre são punidos pelas leis dos homens, mas sofrerão as consequências por violarem as leis de Deus. Os espíritos se depuram com o tempo, pelas existências adquiridas, vivências em diversas categorias de mundos que lhes proporcionam o desenvolvimento moral e intelectual. A marcha dos espíritos, ela é sempre progressiva, jamais retrógrada. O objetivo da evolução, pelo processo reencarnatório, é o aperfeiçoamento de cada filho querido de Deus. Que isso só acontece por meio do trabalho edificante no bem, do esforço para vencer as suas tendências, suas inclinações, para mudar os seus hábitos, seus costumes, dentro de um clima de alegria, de gratidão ou de dor, aceitando-a, acolhendo-a com resignação, até desenvolvermos todo o nosso potencial de alma, chegando à autoiluminação. Jesus nos disse, cada um segundo as suas obras. E o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na pergunta 794, ele questiona aos iluminados:
A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? A resposta que eles nos dão, que poderia, se os homens as compreendessem bem e quisessem praticá-las, então seria o suficiente. Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares. Moisés, do Monte Sinai, ele desce trazendo nas mãos o primeiro livro psicografado numa pedra, os 10 Mandamentos. E além desse, promulga em torno de 74 leis civis para conter os abusos e é dado então ao povo hebreu e à humanidade diretrizes para uma vida feliz. Temos o livre-arbítrio e cada experiência reencarnatória nós vamos fazendo as nossas escolhas cada vez mais acertadas, modificando os nossos projetos de vida, estabelecendo prioridades, melhorando a nossa conduta em relação a nós mesmos, em relação à família e à sociedade. Vamos percebendo que há pessoas com adiantamento moral bastante significativo, que são exemplos, são luzes a brilhar em torno de nós. E outras num estado rudimentar. E nesse intercâmbio de almas, nós vamos aurindo, aprendendo uns com os outros, adquirindo mais sabedoria. Precisamos nos dar conta que a lei de Deus, ela está impressa na nossa consciência. E cada qual é juiz de si mesmo. Pela imaturidade, nós ainda estamos sujeitos a erros, a atrocidades. Em O Livro dos Espíritos, na questão 795, mais uma vez Allan Kardec questiona qual a causa da instabilidade da lei humana nos tempos de barbárie. Eles nos respondem que são os mais fortes que fazem as leis a seu favor. E a necessidade de modificá-las, elas são provisórias, variam de acordo com as necessidades dos povos e das sociedades. E à medida que o homem vai melhor compreendendo a justiça, modifica-as também, para que venham em benefício de todos, atribuindo direitos e deveres iguais. Na fase da Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra, era normal o trabalho infantil, de idosos, para que as fábricas não parassem durante o dia e a noite e a produção aumentasse. Na atualidade, não é mais assim. O jovem aprendiz ele está protegido com regulamentos pelos sindicatos, quanto à carga horária a cumprir, a remuneração, os deveres do empregador. Por exemplo, ele tem direito a férias. No Brasil, até a década de 30, a mulher ela não tinha direito ao voto. Isso aí estava escrito na Constituição. Hoje, ela pode votar, graças a Deus, assumir cargos públicos, governar, ou, se preferir, ser uma dona do lar. E na questão 796 dessa obra magnífica, que é a pedra fundamental da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, ele nos esclarece que há leis muito severas em alguns países que querem cortar o mal pela raiz. Existe, é porque os homens ainda não compreenderam o valor da educação. Quando o ser humano se coloca no lugar do outro e procura viver como Jesus viveu, a lei do amor incondicional,
onde ele resume toda a lei e os profetas num único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem para nós. Aí então os indivíduos não terão mais necessidade de leis tão rigorosas, porque a lei do amor ela é a mais poderosa. As leis de Deus são eternas, imutáveis, perfeitas, autocontroláveis quanto ao seu cumprimento. Pois a harmonia que rege o universo regula o movimento da matéria física. A natureza sabe a hora de chover, a hora de fazer frio, a hora de fazer calor. E as leis que estão sob o domínio das ciências, estas, interagindo com Deus e com os semelhantes, compreenderão perfeitamente o objetivo das leis da vida, das leis que regem a organização do corpo, as leis morais da alma, que têm um caráter universal. São fiscalizadas pela consciência que nos inspira a cumprir as leis divinas sob pena de sofrermos sanções. Nós sabemos que existe a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. E aí nós nos sentimos desconfortáveis quando fazemos algo errado. A consciência nos diz que agimos de forma equivocada, de forma deselegante. A lei natural, o mesmo que a lei de Deus, é o que rege a vida do universo. São leis perfeitas, não estão sujeitos ao tempo e nem à circunstância. Embora tenham em si o elemento do progresso, pulsa no peito de cada criatura a essência divina. E a doutrina espírita nos apresenta as sínteses das leis morais, que nós vamos estudar nos capítulos seguintes: a lei da adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, do progresso, da destruição da sociedade, da igualdade, da liberdade, a lei da justiça, do amor e da caridade. E concluindo, Allan Kardec nos diz que, estudando as diretrizes de Jesus de Nazaré, ampliadas pelas comunicações dos espíritos iluminados, nos esclarece que não importa se estejamos encarnados ou desencarnados, todos estaremos sujeitos à lei do progresso. Nós progredimos todos os dias e vamos estar atentos que é sempre alguém brilhando perto de nós. E agradecidos ante a grandeza do amor, vamos externar a nossa gratidão, a submissão, jubilosas às leis que mantêm o equilíbrio dos astros e a infinitude da vida. Tudo ora no cosmo, desde a sinfonia dos astros em órbita, mantendo a harmonia das galáxias, até os seres pequeninos, no mecanismo automático da reprodução, fazendo parte do conjunto da ordem estabelecida. Em toda parte, vibra a vida nos aspectos mais complexos e simples, variados e uniformes. E agradecidos por essa doutrina maravilhosa que embala as nossas almas num clima de amor, lembrando a amorosidade de Jesus, de braços abertos, a nos acolher, a dizer: eu estou por perto, é só me chamar. Muita luz, muita paz e muita ternura em seus corações. Em nome de Deus, assim seja.